Bom dia, meus amados. Eu recebi aqui uma mensagem no YouTube que mexeu um pouco com as emoções, com o coração, né? A pessoa diz assim: fui abusada pelo meu avô e três primos. Quando contei para minha mãe, me deu uma surra. Ela me deu uma surra. E hoje estou viva porque tive amigos que pagaram o tratamento para mim, mas não consegui ser afetuosa com ninguém. Quando eu leio uma mensagem como essa, né, que carinhosamente recebemos aqui no YouTube, eu digo carinhosamente por causa da disponibilidade, né, de contar um pedacinho da vida assim tão pesado, tão difícil, a confiança. Eu até agradeço essa confiança e também esse abrir do coração, né? Mas quando eu leio, eu falo para vocês que eu fico, assim, de fato, com o coração muito apertado, até porque eu estudo essa área, né, do trauma, os traumas de infância, os traumas difíceis e principalmente o trauma do abuso sexual. Então, por já ser uma estudiosa, uma cientista dessa área, o que acontece é que ao ler uma fala como essa, a gente sabe grande parte, eu não digo totalmente, porque só a própria pessoa sabe de si, né? Mas o nível de sofrimento, a gente tem uma ideia do nível de sofrimento. Mesmo como pesquisadora, é muito difícil entrar em contato com essas realidades. Inclusive, quando eu decidi o meu doutorado nessa área, a minha orientadora disse: Sandra, você tem certeza que você vai bancar? Ou seja, você tem certeza que você vai suportar essa área tão pesada? E eu disse para ela: essa é uma área que precisa ser estudada, alguém tem que fazer isso e eu de fato vou me propor a fazer. Não é uma caminhada fácil, porque a gente acaba, o meu material de trabalho são os relatos, são as histórias, porque eu estudo essas falas, né, para compreender o que se passou. E a gente estuda também o psiquismo para entender o que se passou na mente de todo esse trajeto. Então, não é fácil ler uma mensagem como essa, mas a gente precisa encarar essa verdade tão brutal como sociedade, né? E aí, querida e queridos, né, todos que estão aqui ouvindo, e especialmente para você que escreveu a mensagem, quando há um primeiro com a criança, infelizmente essa criança ela fica muito vulnerável, né, para novos abusos com outras pessoas. Por isso é que você fala, né, o avô provocou abuso, os primos provocaram um abuso, e aí começa a ter uma certa cultura familiar, né, em relação a isso. E também a negação por parte da sua mãe em relação ao seu sofrimento, ao que se passou, e ao contrário de ser acolhida, que é o que deveria ter sido feito, acolhida, protegida, né? A criança, quando ela passa pelo trauma do abuso, a primeira reação é proteger a criança. E depois, em seguida, esse acolhimento para que ela consiga tentar entender o que aconteceu, elaborar para diminuir essa culpa, né? Porque a criança, infelizmente, ela se sente culpada. E aí, quando essa mãe vem, bate, dá uma surra, a culpa aumenta, né? E aí, grande parte desse sofrimento vem em função desse sentimento de culpa, que na verdade nunca foi dela, né, da criança, nunca pertenceu a você, né, e sim aos abusadores, né, a culpa. E aí você fala que amigos pagaram um tratamento para você, mas você nem conseguiu ser afetuosa, né, ou seja, gratidão e claro, depois de tanto sofrimento, depois de tanta revolta, depois de um psiquismo, uma mente atravessada com tanta dor, né? A gente compreende isso. É muito difícil voltar a confiar nas pessoas. Entender que as pessoas elas não estão mal intencionadas, mesmo em tentar te ajudar, porque a mente ela se especializa em encontrar pessoas mal intencionadas. Está me estendendo a mão para quê?
que eu vou ter que dar em troca? Tudo isso, né? Minha linda, eu quero te agradecer pela mensagem. Tudo isso é material de estudo para nós. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, tanto em relação aos abusos, como em relação à negação por parte da sua mãe, né? O adulto, ele tem que proteger a criança e não imputar uma pena à criança. E você não somente não foi protegida, como você apanhou por algo que você não tinha culpa, né? Isso traz de fato muito sofrimento. Eu espero que você esteja bem melhor. Eu sei que você nunca vai esquecer isso. A gente não sofre amnésia depois do tratamento, mas eu sei que grande parte dessa afetividade de dor e de sofrimento, ela vai sendo elaborada e a vida vai se tornando um pouco mais possível. Quando eu falo que a vida se torna um pouco mais possível, é porque eu também sei, de fato, que é um sofrimento que, se você viver 100 anos, isso ainda estará lá de alguma forma. Claro que ao ser tratado de uma forma bem mais amena, mas ainda está lá, né? Ainda está lá a consciência de que isso aconteceu. E parte do sofrimento, infelizmente, vai permanecer. E parte dos prejuízos também. Então, muita gente pensa assim, porque era muito criança, era muito pequeno, isso esquece. Amores, não. O esquecer, a princípio, é até saudável para que aquele psiquismo consiga sobreviver aqueles anos de vida enquanto criança. Mas está lá e está prejudicando. Se essa criança tiver 5 meses de idade, e pasmem vocês, tem muita gente que passa por esse tipo de trauma com 5 meses. Se essa criança tiver 8 meses, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, isso irá afetar. E quanto mais jovem essa criança, mais irá afetar esse psiquismo, porque menos proteção existe, né? A gente chama de mecanismo de defesa, menos mecanismo de defesa existe para esse psiquismo. Então será mais prejudicado ainda, né? Quanto menor. Não tem essa de esqueceu, passou, não prejudicou, não. Isso não existe, tá? Prejudica sim. E assim, a gente precisa divulgar, tá, amores, para a sociedade de um modo geral. A gente precisa fazer com que todos tenham consciência que o abuso, ele não é uma ação simplesmente em si, naquele momento que machucou, que não. Essa parte é horrível, mas é o menor prejuízo, na verdade. O maior prejuízo é esse psiquismo atravessado, prejudicado em seu desenvolvimento, que marca para sempre. A forma com que essa pessoa que passou por esse trauma vivenciou e a forma com que ela se desenvolveu, se ela vai no shopping center comprar um sapato, tem a diferença da ação dela em relação a esse abuso. Porque facilmente ela pode sofrer novos tipos de abuso, outras formas abusivas, ser maltratada pela vendedora, comprar algo que ela não gosta, em tudo, no relacionamento conjugal, na vida sexual, na tendência, às vezes, para suicídio, tentativas de suicídio, atinge, amores, todas as áreas da vida, os estudos, a vida profissional. Então, a gente tem que divulgar, a gente tem que conversar sobre isso, e o meu foco de estudo não é diretamente na prevenção em relação ao abuso sexual. Existem pessoas que trabalham de forma específica nessa área, que é muito importante. Mas o meu trabalho, ele é muito em relação às consequências do trauma do abuso sexual na mente. Para quê?
Porque eu acredito que se houver uma consciência por parte da humanidade, da população, em relação à gravidade, automaticamente nós iremos trabalhar na prevenção, né? Nós iremos fazer denúncias, nós iremos proteger as crianças. Quanto mais a gente compreender a gravidade de tudo isso. Então, o meu foco de estudos é em cima das consequências do trauma do abuso sexual, né? Me aperta o coração em ouvir em ler essa mensagem, né, que você nos enviou. Além de sofrer o trauma físico do abuso sexual em si, você sofre o atravessamento, o prejuízo psíquico que tudo isso traz para você, e a sua mãe ainda te dá uma surra quando você pede socorro. De forma clara e direta, o que essa criança entendeu? Eu não posso pedir socorro para ninguém, porque todos irão prejudicar mais ainda a minha vida. E assim, a minha mãe que deveria me proteger. Olha, eu acho que depois de Deus, quem deve proteger é uma mãe e depois um pai. E o pai também, mas eu digo a mãe porque foi ela quem gerou aquele bebê, né, por 9 meses. Então, é triste demais, triste demais. Eu sinto muito pelo abuso que você sofreu, pelos abusos, no plural, né, que você sofreu, e por sua mãe ainda ter imputado uma culpa a você, te dando uma surra por ter contado. Aperta o coração quando a gente escuta uma mensagem como essa, tá, minha linda? Mas graças a Deus tiveram pessoas de fato bondosas que te auxiliaram, que te proporcionaram a possibilidade de um tratamento. E claro que o sofrimento ainda existe, mas eu tenho certeza que você pôde ficar de pé um pouquinho, e isso já é uma bênção, e a gente torce por isso, para que você consiga estar cada dia melhor, tá bom? Beijo no teu coração e muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Fica com Deus. Tchau, querida, e tchau para todos vocês.